connosco dois partidos que se opõem a este Orçamento do Estado, o Partido Ecologista Os Verdes, representado pelo deputado José Luís Ferreira, e o Partido Chega, com a presença do deputado André Ventura. Bom dia a ambos. José Luís Ferreira, ainda acredita numa reviravolta que possa evitar esta crise política e a consequente marcação de eleições antecipadas? Bom, eu creio que até ao lavar das cestas há vindimas, mas acho muito pouco provável, porque se não se conseguiu chegar a um entendimento entre julho e outubro, dificilmente em 24 horas se poderá atingir qualquer acordo nesse sentido. De qualquer maneira, eu creio que nós também não podemos reduzir as soluções e falar já de crise política e eleições antecipadas como se o quadro constitucional só permitisse esse caminho. Portanto, o nosso quadro constitucional permite outras soluções que não passam forçosamente pela dissolução da Assembleia da República. Aliás, na nossa história não há nenhum exemplo de que um chumbo do orçamento levasse à dissolução do Parlamento. Das três vezes que nós conhecemos que tenha havido eleições antecipadas, não foi por o facto de não haver orçamento. Há outras soluções, nomeadamente a gestão por duodécimos, que depois o orçamento poderia ser apresentado mais tarde. Poderia haver também, essa se calhar menos provável, uma solução procurada aqui na Assembleia da República, se eventualmente o Sr. Primeiro-Ministro se demittisse. Ele aparentemente mantém a intenção de continuar, assim entendo o Sr. Presidente da República. O que eu acho é que o Sr. Presidente da República reduziu, esgotou todas as possibilidades numa espécie de ou sim ou sopas, ou há orçamento ou há eleições, mas não é forçoso que esse seja o caminho. Critica este posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa? Não, é uma opção que eu acho que pode não vir a resolver absolutamente nada do que aqui estamos. Mas se o caminho for esse, aqui o que nós achamos é que então que se avance para eleições o mais rapidamente possível. Portanto, o Presidente da República tem prazos, neste caso são 50, portanto terá que marcar as eleições com uma antecedência de, creio, de 56 dias. 55 após a publicação do decreto de dissolução. E, portanto, o que deveria, se há também problemas com o tempo, então, havendo eleições, se for essa a vontade do Sr. Presidente da República, que o faça de forma célere para resolvermos definitivamente este problema. André Ventura, acha que o país está preparado para esta crise política ou ainda poderá haver aqui um acordo de 25ª hora que evite este cenário que parece cada vez mais inevitável? Bom dia também ao José Luís Ferreira. Quer dizer, era o desejável, no ponto em que estamos, honestamente, e feita a análise dos parceiros que o Governo tem tido, é que o Governo não estava a contar com a direita para viabilizar este orçamento, estava a contar com a esquerda. Penso que a intervenção, quer do Jerónimo de Sousa, quer do próprio José Luís Ferreira, que está aqui, foram bastante contundentes nessa matéria, em relação à posição que tomaram. A posição do Bloco de Esquerda não foi tão definitiva, mas até pelo historial que já vem do ano passado e que este ano se materializou até mais cedo que o Partido Comunista e os Verdes, eu duvido que haja uma mudança de última hora nessa matéria e creio que o Bloco de Esquerda nem sequer tem grande margem para fazer essa mudança. Agora, se o país está preparado ou não, eu concordo e discordo com o que disse o José Luís Ferreira. Eu acho que constitucionalmente, de facto, e aí concordo, há outras possibilidades. Aliás, nunca tivemos eleições derivadas à questão orçamental na nossa história. Agora, no quadro atual, há dois problemas grandes. Um é a gestão dos fundos europeus, que em duodécimos ficava muito difícil de fazer, com uma divisão por 12, e outra é o cenário de que podem ficar congelados alguns fundos enquanto não tivermos uma solução de estabilidade. E, portanto, o Presidente da República, quando diz se isto acontecer, eu parto imediatamente para a dissolução, aliás, ele ontem usou uma expressão logo. Concorda? Bom, nesse cenário concordo. O que eu acho que devia ter sido evitado e aí é a responsabilidade única do Governo, que não conseguiu com os seus parceiros, no momento em que até está projetado um crescimento de 5,5%, por aí, não ter conseguido com os parceiros habituais formular soluções que vão ao seu encontro. Quer dizer, se conseguiu, em anos em que a projeção de crescimento e a previsão de crescimento era muito mais curta, não se compreende. Portanto, é a responsabilidade do Partido Socialista. Agora, caso o orçamento, como tudo parece indicar, não tenha viabilização na Assembleia da República, eu acho que temos que partir para eleições o mais rápido possível. E aí vou dizer uma coisa, é verdade que isto apanha a direita numa fase muito difícil. Curiosamente, todos os partidos da direita parlamentar, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PSD e o CDS, vão ter congressos nestes próximos meses. Agora, o país não pode ficar refém dos congressos da direita, falando eu contra mim próprio e contra o meu partido. Acho que, e aí concordo com o José Luís Ferreira, se tem que haver eleições, tem que ser o mais rápido possível, porque o país precisa ter uma solução de estabilidade para a gestão dos fundos europeus e para a retoma e para sair da crise, porque é isso que as pessoas querem. As pessoas não compreendem que os políticos fiquem a gerir uma crise artificial no momento em que se precisa de retomar a economia, retomar o emprego, fazer investimentos que não foram feitos com o governo de António Costa. José Luís Ferreira, teme uma penalização da esquerda em caso de eleições antecipadas depois desta crise orçamental?
Bom, eu acho que esta crise, a ser crise, o ONU não está do lado de cá. Nós fizemos um esforço imenso, com várias reuniões, para chegar a acordo com o Governo e, portanto, também não éramos nós que tínhamos que ver o orçamento aprovado. Portanto, o ONU tem que caber ao Governo. É o responsável por esta crise? Naturalmente, porque não é o responsável pela crise, porque acho que ainda nem estamos em crise sequer. Portanto, há um impasse, digamos assim, que será resolvido ou através de eleições antecipadas ou através de outra solução. Provavelmente será essa. Eu só queria fazer aqui um reparo em relação àquilo que disse o Sr. Deputado André Ventura, que a questão dos duodécimos e os fundos comunitários não estão ligados, porque o PRR, como não havia este ano, portanto, para o ano não há duodécimos PRR. Pode haver ser mais complicado fazer a sua execução, mas eles não dependem do orçamento. Sim, portanto, o PRR não tem nada a ver com, não tem nada a ver, mas o PRR, a sua execução não tem nada a ver com o orçamento. Sim. Mas eu diria que, a propósito da pergunta que me é formulada ainda, dizer que nós fizemos o possível para chegar a acordo. Nós enviamos ao Governo agora, já quase na fase final, um conjunto de 15 propostas, 3 de cada eixo que nós definimos como fundamentais, e o Governo respondeu a uma integralmente e a 2 parcialmente, mas nem falou sequer sobre 2 dos eixos que para nós são importantes, que era o combate à pobreza e a qualidade dos serviços públicos, até nos deu a ideia de que o Governo terá desistido até de negociar connosco e, portanto, o ónus de não haver orçamento não pode caber aos partidos que vão votar contra. Portanto, se o Governo tem um orçamento que quer ver aprovado, tem que diligenciar junto desses partidos, fazer o máximo de esforço para que os partidos possam rever-se nesse orçamento e possam, de certa forma, viabilizar. Agora, não podemos estar a atribuir a responsabilidade a quem vota contra um orçamento porque considera que ele não responde aos problemas do país e dos portugueses. Não admite neste momento uma alteração do sentido de voto dos verdes por forma a ajudar a construir uma maioria que viabilizasse o documento? Eu, como disse há pouco, até ao lavar dos textos, é vindima. Acho pouco provável, mas se o Governo entender que no conjunto das propostas que lhe fizemos chegar ainda há espaço para negociar, não precisam de ser todas, que seja um universo razoável que possa melhorar este orçamento, que possa ter respostas mais robustas para os problemas do país, nós ainda estamos abertos à discussão. Os analistas vão dando como quase certo o crescimento do Chega em caso de eleições antecipadas. Vê com bons olhos esta possibilidade e pergunto-lhe também, na sua ótica, de quem é a culpa desta crise política que está à vista. Vamos começar pela parte final. Nós preparámos-nos para eleições no momento em que devia haver eleições, que é daqui a 2 anos, e é para isso que estamos preparados. As sondagens colocam-nos em terceiro, na sua maior parte, algumas em quarto, colados ao Bloco de Esquerda, mas uma grande maioria de sondagens, numa de sábado, coloca-nos em terceiro. A última sondagem dobra-nos o valor do PCP e do Bloco de Esquerda, ou chega a estar com 9, qualquer coisa, e o PCP e o Bloco com 5, e que para nós é muito positivo. Mas nós não fugimos ao essencial da questão. Mesmo que isto possa ser bom para o Chega, neste momento é mau haver eleições para o país. Estamos num momento crucial de retoma económica, estamos num momento essencial de criar robustez no emprego que desapareceu, na precariedade e no desnível europeu. Então, é isso que os portugueses se interessam e foi isso que nós dissemos ao Presidente da República na reunião que tivemos com ele. Portanto, o Chega não está a olhar para isto como o Chega vai se tornar uma das maiores forças políticas portuguesas. Nós sabemos, porque nós tivemos umas presidenciais e umas autárquicas. Nós não precisamos de outras eleições para perceber a nossa força. Nós conhecemos-la no país e eu tenho andado pelo país todo e sei disso. Portanto, acho que é mau para o país haver eleições neste momento. Ponto 2. A responsabilidade desta crise, e aí eu tenho que concordar com o José Luís Ferreira, de facto é de António Costa, porque dá a ideia, e eu acho que António Costa, olha, eu vou concordar com a Maria da Mortágua provavelmente uma única vez na vida, dá a ideia que António Costa, de facto, está a sonhar com uma maioria absoluta, porque a forma como se dirigiu em negociações aos parceiros negociais dele, durante este processo, deu a ideia de uma aparência de negociação e dando uma negociação. Basta ouvir ontem o secretário de Estado, Eduardo Cordeiro, sobre o Jerónimo de Sousa, sobre o PCP, a dizer ontem o que nunca tinha dito durante os 2 anos anteriores. E, portanto, dá a ideia que António Costa quer eleições. E nós compreendemos porquê. Porque, de facto, o António Costa sabe que a direita está em processo de reestruturação e que, provavelmente, daqui a 1 ano ou daqui a 1 ano e meio, será muito mais difícil enfrentar a direita do que agora. E, portanto, o que pensou foi mais vale isto ir agora a votos, garante mais 4 anos de mandato, provavelmente, porque as sondagens colocam-no à frente e conseguem ainda outra coisa, que é, provavelmente, ir roubar votos à esquerda se o eleitorado concretizar em termos de sondagens. Portanto, para mim, o segundo António Costa, não sei se é isso que vai acontecer, mas as sondagens mostram que a esquerda pode ser penalizada. Se me perguntar, acho que a direita vence estas eleições antecipadas, honestamente, acho difícil. Sou honesto, honestamente. Gostava que vencesse, gostava que conseguíssemos formar uma maioria de direita, acho muito difícil, porque as sondagens mostram
mostram que o Partido Socialista continua com uma margem de voto muito grande. E nós já conhecemos António Costa. Ouça, depois da quarta-feira, depois da votação, vai ser um chorrilho de lamentações e de vitimização até ao dia das eleições. E é isso que nós, e aqui nós todos, os de esquerda e os de direita, temos de estar prontos para enfrentar. Porque vai ser isto, não me deixam governar, eu queria e não me deixaram, queríamos dar tudo às creches, queríamos dar tudo ao IRS e não nos deixaram. É essa narrativa falsa que temos que enfrentar. André Ventura, José Luís Ferreira, agradeço a presença de ambos.